Estamos começando mais um programa Repórter Cidadão, aqui na TV Com Pelotas, aonde você se vê, canal 14 da NET e com repercussão também na Rádio Princesa FM 85.9. Estamos hoje começando um programa com duas personalidades pelotenses, de peso, de alta representatividade. Estamos recebendo aqui hoje Valdir Dias Duarte. Valdir, presidente da UPACAF, membro do Conselho Municipal de Saúde. À minha esquerda. À minha direita, estamos recebendo o Dr. Hermes Rockenbacher, criminalista, também diretor do jornal Tribuna Pelotense, membro do Conselho Deliberativo do Grêmio Atlético Farroupilha e presidente do Partido Verde em Pelotas. E é muito importante registrar, porque nós estamos e daremos a oportunidade de dialogar sobre política partidária com todos os partidos políticos que tiverem interesse em participar do programa Repórter Cidadão. Todos estão convidados e todas as legendas, todas as ideias por essa mesa passarão. Bem-vindo, vou começar com o Valdir. Bem-vindo, Valdir. Bom dia, Flávio. Bom dia, Hermes. Primeiro, quero te cumprimentar. Eu tenho acompanhado o teu trabalho na rede social, né, levando informação da comunidade, do transporte coletivo, tudo que é assunto da comunidade, tu tem falado aqui na TV, né, na TV Com. E estou aqui à disposição aí, né, a gente que representa o movimento comunitário e também faço parte, represento a UPACAF no Conselho da Saúde. Então, a gente pode falar vários assuntos aqui. Com participação em conferências que aconteceu recentemente. Participei em Conferência Nacional em Brasília, Conferência Nacional da Saúde, né, que foi importante, reuniu mais de 7 mil pessoas, né, do Brasil inteiro, né, para discutir, né, propostas da saúde. Teve a conferência municipal, da conferência passou para o estadual e depois a nacional. Né, e foi uma participação muito importante aí de todo o Brasil, né? Cada estado tem uma realidade, né, da saúde, né? Sim. Alguns lugares são bem mais avançados. E o conselho mais organizado que tem aqui no estado é o Conselho Municipal de Pelotas. E que se fez presente. Para você que está nos assistindo, as conferências nacionais, estaduais, são tirados delegados nos municípios e nos estados. E nós tivemos a oportunidade de ser representados pelo Valdir Dias Duarte, um ativista comunitário que representa as associações de bairro. E agora à minha direita, Hermes Rockenbacher, advogado, como eu disse, criminalista. Ele vai falar um pouco e vamos falar sobre política partidária também, né? Porque esse programa aqui tem esse objetivo. Dr. Hermes Rockenbacher, bem-vindo ao programa Repórter Cidadão. Muito obrigado, Flávio, muito obrigado mais uma vez, uma grande honra estar aqui hoje ao teu lado, nesta mesa, ao lado do Valdir. Valdir, que a gente também tem acompanhado o trabalho importantíssimo na cidade de Pelotas. Esse trabalho também do Repórter Cidadão, que tem ganhado espaço, né, e tão importante um canal de comunicação regional, que traga os anseios da nossa comunidade. E, Flávio, tu que tem desempenhado esse papel já há um bom tempo, também tenho acompanhado teu trabalho. Então é uma grande honra estar aqui e poder colaborar um pouco aí com o debate, que seja um debate produtivo. Tenho certeza que acompanhei também, acompanho já, né, um pouco da tua história e posso dizer que participo dela um pouco, né? Com certeza. E também tens um pouco de culpa nessa na minha entrada precoce na política muitos anos atrás. E hoje, graças a Deus, a gente tem uma caminhada já consolidada e é importante que nós possamos debater, que nós possamos discutir, nós possamos interagir. E um canal de comunicação levar para dentro dos lares, para aquelas pessoas que mais necessitam, né, de uma notícia do seu bairro, da sua cidade, que seja mais próximo da sua realidade. E esse é o trabalho que tens feito. Então, para mim, é uma grande honra. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Isso me preocupa porque nós tivemos recentemente uma eleição para presidente que foi polarizada. E muito polarizada justamente pela própria mídia, né? Sim, é verdade. E a minha preocupação é que Pelotas agora terá eleições municipais, terá eleição para prefeito, para vereador, e a minha preocupação será
que essa polarização lá de cima vai afetar o processo eleitoral, porque se fala muito em Bolsonaro, se fala em Lula, se fala em Lula, se fala em Bolsonaro, não se fala em Pelotas. Grande parte dos políticos locais, das emissoras, estão todas com a pauta, uma pauta nacional. E a gente está às vésperas de uma eleição, onde a base, onde está o povo, onde está a periferia, onde está o bairro, onde estão os problemas da saúde. Onde as coisas acontecem, né, Flávio? Onde as coisas acontecem. É no município, né? As coisas acontecem aqui, no seu bairro. E tem pessoas que eu acho que não querem debater. Não querem. Porque quem está com a caneta na mão não quer debate. Não quer debate. Não é? Mas o amigo Hermes também, que é presidente do Partido Verde, eu vou começar então já pelo viés político. Quais são as perspectivas do Partido Verde no Rio Grande do Sul? Sei que fazes parte da direção estadual. E qual é também a perspectiva para Pelotas? Mas antes de passar para ti, também quero fazer uma pergunta para o Valdir. E Valdir, de ti eu quero saber como é que tu está vendo essa questão da saúde. Há poucos dias atrás, a prefeitura informou e solicitou para que as pessoas não fossem ao pronto-socorro, porque estava lotado, muitas pessoas com diarreia, problemas respiratórios, e mandando para as UBSs, me corrija aí se eu estiver errado, mandando para os postos de saúde, e nós temos conhecimento que nem os postos de saúde estão conseguindo dar esse atendimento. Eu queria saber a tua opinião. Não, eu até posso te falar que realmente o que tu está falando é a realidade, né? Com esse inverno, que muitas vezes é inverno e também é calor, né, não há organismo que aguente. Mas nunca teve tão cheio o pronto-socorro como está agora. Né? Chega a ter aí 71 pessoas internadas no hospital sem leito. Sem leito, porque não tem um X de leitos que são do SUS, outros são particular, né, que são dos convênios que tem, e realmente atinge muito. Tem muitas pessoas nos corredores ainda. Nos corredores, muitas vezes mandam para a UPA, e não é a UPA que tinha que de primeiro socorro, tem que ser o posto de saúde para depois, né, na gravidade, ir para a UPA para depois sim para o pronto-socorro. Mas como nós ainda não foi construído o pronto-socorro regional, vem muita gente de outras cidades, então assim realmente lota. Né? E são poucos contratos que tem, né, das prestadoras de serviço que prestam para o hospital, ela não tem leito suficiente. Né? Então aí que acontece. É aí que eu me refiro. E antes de passar a palavra... E outra coisa, só para te alertar, fica à vontade. As pessoas pensam que terminou o Covid, não terminou. Tem 4 na beneficência isolado de coronavírus. As pessoas não se deram por conta que ainda não terminou. Claro que muitos foram que nem se vacinaram. Tem falecido pessoas com Covid. Tem pessoas morrendo ainda. Tá? E na beneficência tem 4 isolados já de Covid. E nos postos de saúde já não tem mais teste. Não. Antes de passar para o Hermes, eu quero lembrar, para que você saiba, telespectador, que o Hermes também teve uma experiência muito grande na área hospitalar e certamente vai contribuir muito para o debate. Mas só para, já que falastes em pronto-socorro, eu observei que, e muitas pessoas, a gente tem debatido isso, nós temos 800 leitos em Pelotas. E, no entanto, nós vamos gastar com um pronto-socorro regional que vai nos trazer 100 leitos. A princípio, muito bom, 800 leitos mais 100, 900. Mas será que neste momento que esses 800 leitos estão em extrema dificuldade, não está funcionando, os hospitais estão quebrando, será que o investimento certo seria na construção de um hospital que traz 100 leitos, ou seria, nesse momento, garantir a manutenção desses 800 leitos? Vou passar para o Hermes essa bola. Olha, é um debate extremamente importante e vindo um pouco, assim, trazendo um pouco do passado, como tu mencionaste. Eu tive uma experiência, fui administrador do Hospital de Caridade de Canguçu, e é um debate que Câmara dos Deputados, Assembleia gosta muito de propor tabela SUS.
Para começar o problema, né? Tabela SUS, que precisa de reajuste, se faz reuniões, se fazem agendas em tudo que é município para discutir, se discute, e nós estamos aí, Santa Casa de Rio Grande, a ponto de fechar as portas. Aliás, os hospitais, eles estão nas mesmas condições, e aí entra, Flávio, essa tua ponderação. Por que, então, não garantir ou, pelo menos, reestruturar o que está quebrado do que, propriamente, aportar um recurso público numa nova estrutura que a tendência é quebrar seguir a mesma trajetória dos demais que já não suportam. Por quê? Porque hoje se fala muito em... a gente precisa de um novo hospital em Pelotas. É lógico, a gente precisaria de mais hospital em Pelotas. Esses 900 leitos ainda não são suficientes. Não são. Mas por que, então, não garantir, como tu colocas, Flávio, e muito bem colocado, não garantir pelo menos a condição da continuidade de quem já está prestando serviço? Porque tem pessoas no pronto-socorro, nesse momento, nos corredores, aguardando leito. E aí a questão veio o Covid, que trouxe uma grande mudança mundial em tudo. Em todos os aspectos, né, Valdir? Trouxe uma grande mudança. Bom, veio o Covid e nos mostrou que não falta dinheiro para a saúde quando precisa de dinheiro. Porque daí sumiram as pessoas do corredor, todo mundo tinha leito, tinha dinheiro, aporte financeiro. Bom, bastou Mas todo mundo tinha que ter Covid também. Tinha que ter Covid. Era uma coisa muito estranha. Mas e cadê as pessoas que entravam por isso, com aquilo? Os corredores sumiram. Então isso Naquele momento se encontrou solução. Né? Porque, claro, então tem solução. Então a solução tem, mas é porque agora essa discussão velada de que tu usaste um termo na tua fala no encontro estadual do teu partido, são falsas narrativas. Falsas narrativas. A gente convive com isso há muito tempo na saúde. As falsas narrativas de que os que levantam a bandeira, aqui em Pelotas tem um vereador que levanta a bandeira da saúde, levanta isso, mas efetivamente de eficiência, nós temos o quê? A época de campanha que nós estamos... Bom, época de campanha se promete um hospital. Terminando a campanha, se entrega ele. Não dá para esquecer que na pandemia nós tivemos um hospital de campanha que foi uma falácia. De R$500 mil a R$1 milhão. Eu mesmo filmei, Valdir. Sim. O hospital de campanha no dia que as pessoas estavam indo embora. No SESI. A estrutura estava indo embora sem ter atendido uma viva alma. E o pior, estarrecedor, não é? Não tinha banheiros. A cama tinha 1 metro de altura, nem chegava a 1 metro, altura absurda, impossível de um médico ou enfermeiro atender a pessoa naquelas camas. Os banheiros não tinham escoamento para água, mas não foram usados, né? É lamentável. Não tinha como. E esse assunto foi abafado, foi uma vergonha. A empresa que ali se instalou levou cobertores, levou os beliches que a gente tem informação que foi comprado em brique. E poderiam pelo menos ter doado aí, né? Para tantas casas de assistência que tem em Pelotas que falta, né? Afinal de contas era cobertor, era cama. E sumiu na madrugada. Vergonhosamente. E agora eu vejo com muita preocupação, essa preocupação com o pronto-socorro, não é? E em relação ainda falando sobre a questão das vagas, dos quartos, das camas, dos leitos, Valdir, quantas reclamações o Conselho deve receber por dia e pedidos de socorro de leito de pessoas que deveriam ficar no máximo 3 dias e ficam 5, 6, 7, 8? Todos os dias chega denúncias de falta de atendimento e realmente o Conselho recebe muito. Né? Nós que representamos tenta resolver. Tentamos resolver. Eu sempre digo assim, a gente consegue salvar algumas vidas e muitas a gente perde. Por negligência da administração, negligência do próprio quem comanda o município, a secretaria, que muitas vezes não atende. Porque tu precisa de um exame, tu chega a levar aí 2, 3, 4 meses, 1 ano para ser atendido. Pessoa que está com câncer, que tem que fazer o tratamento, né? Tem que fazer o tratamento do início para poder se recuperar e não consegue, chega a levar 1 ano para ele chamar. E aí acontece algo que eles acabam dizendo que é a judicialização da saúde. Sim. As pessoas
precisam buscar o Poder Judiciário, por vezes, para garantir o seu acesso à saúde. Isso E é aí, por outro lado, o Estado reclama que há uma judicialização, que o Estado manda cumprir decisões que o hospital não tem condições, mas a verdade é que a gente o Estado acaba criando essa judicialização da saúde justamente para ganhar tempo. Para ganhar tempo e até por vezes porque esse olhar para a saúde, Sim. nós tivemos um olhar um pouco mais acurado em tempo de pandemia. Nós voltamos agora à normalidade, né, Flávio? Parece que voltamos à porque normalidade. também vem as consequências agora, né? E de quem não teve um bom tratamento. De quem não teve, verdade. E eu costumo dizer sequelas. que recentemente nós começamos a viver recentemente estamos começando a viver as consequências mais pesadas da pandemia, da paralisação, sim, de tudo que aconteceu lá atrás. Nós ainda teremos um bom tempo aí, talvez de crise financeira, sim, crise econômica e principalmente, lógico, né, crise estrutural. Porque recém nós vamos começar a viver esses impactos do tempo todo parado. Um sistema todo que se parou. O mundo inteiro parou. Aliás, só uma coisa não parou. As doenças não pararam. Mas o tratamento parou. E outra coisa, Flávio, até para ti. Muitas pessoas que tiveram Covid e se recuperaram ficaram com sequela. Eu sou um que tive Covid. E fiquei com sequelas. Então, tem vários que ficaram com sequela e que vão custar a se recuperar. Eu mesmo fiquei com problema de circulação, né? Eu era diabético, fiquei pior, né? Sim. Agora, então a situação, né, das pessoas que tiveram Covid é se recuperar aos poucos, não é de uma hora para outra. Sem uma rede de atendimento qualificado. Eu quero mandar um abraço, embora a gente esteja gravando, mas estamos ao vivo no Instagram. Isso. Por favor, diga aí o nome do nosso secretário, que está no secretariando aqui. O Eduardo Rockenbach. Eduardo Rockenbach. Obrigado, Eduardo. Ao vivo do Instagram aí, da nossa página, aí, Hermes Rockenbach. Pode mandar mensagem aí pro Hermes, que depois a gente vai respondendo aos poucos, né? Aqui é o programa Repórter Cidadão, com repercussão também na Rádio FM Princesa, né, onde estaremos nas quintas-feiras, e todos estarão convidados também para participar lá na rádio. Estaremos colocando depois ao vivo lá no Tribuna Pelotense também. No Tribuna Pelotense aí, que é uma grande parceria que a gente está aí, né, sentando para conversar. Mas e o Partido Verde? Agora eu já falei com o advogado, com o diretor de hospital, mas e o presidente do Partido Verde de Pelotas? Perspectivas? Sim, sim. E principalmente agora na área da saúde, a gente entrar no meio ambiente. É verdade. Eu tive o prazer esse ano de receber novamente o convite de estar novamente cerrando fileiras aí ao Partido Verde. Eu que já tive uma passagem em 2007, 2008, acredito, faz um bom tempo. Sim. Voltando ao Partido Verde, que é onde nós estamos mais perto, né, das classes sociais, mais perto daqueles que da diversidade, né? Hoje é importante falar, Flávio, é importante trazer esse debate de pessoas que a gente está buscando a inclusão daquelas pessoas que se dizem, ou não que se dizem, mas que na verdade são excluídas do grande sistema, né, Flávio? E o Partido Verde em Pelotas é óbvio, né? Nós estamos hoje dentro de uma federação, a federação que compõe PT, PCdoB e PV, e hoje o Partido Verde em Pelotas não foge à regra, porque então estaremos coligados através da federação. E o Partido Verde inicia novamente um trabalho em Pelotas, buscando estar mais perto das pautas, né, do meio ambiente, mais perto das pautas da diversidade, da inclusão social. Então, logo estaremos agora, no mês que vem, nós estamos dando início a uma agenda, a Agenda Verde em Pelotas. Nós estaremos eventos e programas até o final do ano já estabelecidos. Estaremos trazendo mais informações. Mas você que nos assiste já, fica o convite aí para fazer parte do Partido Verde. Venha conversar conosco, venha tomar um café, nos acompanhe nas redes sociais. Nós aqui no programa Repórter Cidadão já tivemos a oportunidade de receber aqui o presidente do Partido Liberal, do PL, Dr. Valnei Tavares. Tivemos aqui já recebendo também no Repórter Cidadão, já aqui na TV Com Pelotas, né? Hoje a participação do Hermes no Partido Verde.
Tivemos também a participação do Reginaldo Bassi, presidente do PDT de Pelotas. E esse é o Repórter Cidadão, dá voz a todos os partidos, né? Sem esquerda, direita. Claro, é também interessante que o partido queira vir ao nosso programa, né? Que queira ser recebido por nós para esse bate-papo aí. O Valdir também tem seu partido, mas não está na presidência, então vai falar só sobre a UPACAF. Até que um dia... Eu falo política também, né? É mesmo? Claro, falo Então, política. Se tiver que falar manda política. vir. Não, tu falasse em polarização entre dois partidos. E agora... Me permita, até se eu falei em dois partidos, quero corrigir. Sim. Uma polarização entre duas pessoas. Sim. Os partidos ficaram, né? Verdade, não foi nem... Gostaria... Não foram nem os partidos, né? Até porque, vou corrigir o que eu falei. Até porque é importante essa tua percepção, porque se hoje o ex-presidente, né, hoje, mudar de partido, já não é a polarização entre dois partidos. Porque é a pessoa, né, de quem defende uma extrema-direita e a pessoa de quem defende... Vou mudar a minha narrativa. Sim, mas para o município ficou pior. Ficou, porque não se discute o município. Te dar exemplos. Os partidos que concorreram sozinho e fizeram bancada e agora estão na federação, já... Né, pode ter melhorado. Qual o teu partido, Valdir Dias Duarte? O meu é que eu estou filiado. Não sei se vou estar filiado até lá. Tá? Certo. É o Cidadania. É o Cidadania que elegeu um vereador. E elegeu um vereador. Concorreu sozinho. Mas agora está na federação. Com uma coligação que não é o que ele vai ter que seguir pela federação agora. Ele tem que seguir a federação que foi... E qual é a federação de Cidadania? Com o PSDB. É pesado. Com o Provavelmente PSDB. O Cidadania vai indicar um. Não, indica ali em torno de 7, porque tem que indicar, tem a cota das mulheres, que tem que ter no mínimo 7 mulheres para concorrer. Mas no total dos 22. São 22. Telespectador, para que você entenda, cada partido ou federação pode lançar neste momento 22 candidatos, 7 obrigatoriamente mulheres. Mas se você está numa federação que tem um PSDB, que tem candidatos com muito recurso, ocupando secretarias e estruturas como essa, não vai ficar o PSDB com um número bem maior de candidatos? Fica. Reduzindo os candidatos do Cidadania? Mas pode, de repente, eles podem, em acordo ali, a federação pode. Dá exemplo aqui, ó. O PT era o que tinha a maior bancada de deputados. O PCdoB elegeu uma federal e uma estadual. Na federação? Na federação. Mas agora como é que reflete no município? Mas não sei se reflete. Pelas cotas, pelo percentual de votação lá. É o que acontece com o Partido Verde. É o que acontece. Qual é a federação do Partido Verde? PT, PCdoB e Partido Verde. O Partido Verde hoje, pela federação, ele na coligação não, agora na disputa pela Câmara de Vereadores, por exemplo, ele tem pela lei, pela legislação e pela quantidade de votos percentual que fez lá na eleição passada, ele indica 2 candidatos. Indica 2. Para compor. E quer indicar 2? Sim. Até porque toda a candidatura masculina, tu obrigatoriamente indica uma feminina. Então, obrigado. Nós somos obrigados, sim. Uma equivalência. Exatamente. E para concentrar também, né? Tu concentrar em 2, é mais fácil tu conseguir mais voto que tu lançar aí 22 candidatos. É importante colocar... Temos isso na história, né? A federação trouxe algumas coisas importantes, Flávio. Por exemplo, a presidência da federação. Isso é lei. É lei eleitoral. Tem alguém a presidência da federação, somos 4, 5, somos 3 partidos aqui, ela obrigatoriamente tem que ter o presidente. Ela passa de ano a ano para cada partido. No nacional, faz na a condução estadual e na municipal. De cima para baixo, na mesma ordem. Por exemplo, o Partido Verde, em tese na federação agora, assume na eleição a presidência da federação. Nacional? Isso é nacional. Inclui estadual, inclui município. Isso é interessante, hein? Assim como nós somos obrigados a seguir a federação nas coligações, digamos, antigas coligações. Certo. Também toda a divisão de estrutura hierárquica de direção partidária, por exemplo, no caso da federação, ela obrigatoriamente tem que fazer essa divisão dos partidos. Tem que fazer essa alternância de poder. Essa alternância de direção. Esse é um detalhe importante que talvez nem todos nós saibamos, né? Então, nesse caso, o Cidadania pode, em algum momento, estar assumindo a presidência da federação com o PSDB. Pode.
É. Com certeza. É isso. No caso do Partido Verde, nosso mandato, digamos assim, é a partir do janeiro do ano que vem. Olha só, isso muda um pouco, né? Algumas coisas, Sim. né? Ainda mais numa política local, onde a gente tem muitos coronéis ainda, muitos medalhões, e isso é fundamental. Nós estamos aqui com o programa Repórter Cidadão, aqui na TV Com, canal 14 da NET, como eu digo, refletindo lá na Rádio Princesa FM, nas quintas-feiras, a partir das 14 horas, com a presença aqui de Valdir Dias Duarte, conselheiro da Saúde, representante da UPACAF, participando de conferências nacionais e estaduais esse ano, com muita informação, com o Dr. Hermes Rockenbacher, criminalista, presidente do Partido Verde, há pouco dirigindo também um hospital em Canguçu. Isso. Nos trouxe um pouco dessa experiência. Quero agradecer também a presença de vocês aí no Instagram, do nosso secretário. Isso. Né? Obrigado aí. Sérgio Moacir, nosso coordenador aqui da bancada desse programa importante. A presença nos bastidores aqui assistindo nosso programa, da professora Cláudia, né, participando. Seja bem-vinda ao programa. Sabemos que nos próximos programas terá participação na mesa também, até porque esse programa aqui ele é um programa de diversidade, de ideias, de pessoas e de oportunidades, né? Oportunidades que numa política muito recente, nossa, sempre faltou, né? E ainda falta, porque apesar de novos políticos estarem por aí, ainda alguns fazem uma política muito antiga. E a ideia do programa é isso, é desenvolver, não é? Desenvolver o diálogo, o debate, a oportunidade com as mulheres, com a juventude, com a negritude pelotense, com os partidos políticos e acima de tudo, mostrar, né? Nós, nos próximos programas, estaremos trazendo imagens externas, pronto-socorro, do bairro, da periferia, de tudo que vem acontecendo na cidade. Então, ele é um programa que realmente tenho que dizer. Hermes, estava com a palavra. Flávio, eu acho que é importante colocar, diante dessa ótica do programa e desse período que nós estamos iniciando, né, que é o período pré-eleitoral. Novamente, nós já começamos a enxergar os bastidores, né, se formando na nossa cidade local. Tivemos agora, há poucos dias, mais precisamente, na segunda-feira, a dança das cadeiras, né, na Câmara de Vereadores. Está acontecendo nesse momento. Está acontecendo nesse momento. Olha, assunto importante. Eu vou pedir, então, para interromper, para voltarmos do intervalo. Perfeito. Porque esse assunto aí, ele reflete na vida de cada um. Né? O vereador, quando vota lá, ele está votando e está tratando da sua vida, do seu bairro. Voltamos daqui a alguns minutinhos.
retornando com o assunto do momento, né, provocado pelo Dr. Hermes, presidente do Partido Verde, que naturalmente está acompanhando essa dança de cadeiras na Câmara de Vereadores. Nós teríamos em Pelotas, pelo número de população, 23 cadeiras, mas os vereadores não tiveram a coragem, a condição de botar em votação, o que aumentaria a representação da comunidade, em especial os bairros. Mas também temos informação que com o novo censo, a população diminuiu e já não seria de novo 23, parece que diminuiu, foi a pesquisa do IBGE. Mas nesse momento se discute exatamente isso, a proporcionalidade, a equação dos números, não é? E então, volto a palavra para ti, sobre a dança das cadeiras. Dança das cadeiras, nós vimos falando, né? É bom ficar bastante informado, que a população procure também estar acompanhando, porque tivemos a queda de um vereador histórico na cidade de Pelotas. Um dos mais votados de Pelotas, Exatamente. na casa dos 11 mil votos. Que acaba perdendo a sua... Vereador Cinzenando. Cinzenando, que acaba perdendo a sua cadeira, Mandato. né, seu mandato, por um vereador que fez na ordem de pouco menos de 1.000 votos. Né? Menos 600. Menos 600 votos. Menos 600. E aí, por vezes, fica a pergunta, né? Mas por que alguém com 11 mil? Bom, o sistema eleitoral, ele é para as pessoas, né, entenderem o sistema eleitoral, ele é um pouco difícil de entender realmente, porque há, né, a questão de alcançar ali o número de votos, proporcional, né, ao número de votos de cada legenda. Por isso que nós estamos falando de federação, por isso que fala o Valdir, os partidos que atingiram, né, a cláusula de barreira. Isso, por vezes, se fala muito e as pessoas não compreendem. Mas é importante, Pelotas, nesse movimento que Pelotas está enxergando agora, a troca das cadeiras, assumindo agora o vereador Cauê Furou Solto, também quem ganha uma cadeira nesse momento é o União Brasil. Então, que está sendo debatido. Que está sendo debatido. Mas também há uma informação, e aí talvez, né, Flávio, tu possas nos colocar mais a par, que há também uma ação correndo unilateral do Michel Alau, né? Pelo Partido Progressista. Pelo Partido Progressista, buscando também buscando a mesma cadeira. Através de um cálculo, né? Através do coeficiente. Do coeficiente. E aí é uma questão de interpretação da legislação, né? É uma questão que vai parar nos tribunais superiores, porque é uma questão de interpretação da própria lei, que, diga-se de passagem, é realmente confuso para quem já é do direito. Imagina para a população que está assistindo e fica se perguntando, mas uma hora assumiu, agora já não é, mas enfim, quem assume? Eu queria relembrar, para que as pessoas entendam, o vereador Cinzenando foi eleito e o primeiro suplente era a vereadora Ademar Ornel, que faleceu. Isso, exatamente. Faleceu, com seus 1.000 e poucos votos que fez. O segundo suplente baixa para 600, para menos 600, que é o Furou Solto, Cauê Furou Solto. Pois bem, pela ordem de suplência, o Democrata seguiu com o suplente do falecido Ornel, que assumiu. Porém, a dúvida era, na cassação do mandato do vereador Cinzenando, se ele estava cassado ou os seus votos também estavam anulados. Com isso, tem que calcular, porque parece que o Democratas tinha, por exemplo, vou falar fictício, 10 mil votos, e o PP, o Partido Progressista, teria 9 mil votos. Com a saída do vereador, poderia o Partido Progressista ter mais voto do que o Democratas. Então, logo, essa cadeira passa para o Partido Progressista. Exato. E então tem a questão do coeficiente, que também diz que o vereador, para poder assumir mandato, ele tem que atingir no mínimo de 10% ou 20% do coeficiente. Se o coeficiente eleitoral foi 8 mil votos, é 800, né? E aí vem a importância do IBGE e do censo, porque esse cálculo aí é que vai mostrar, nesse momento, quais são os números. E é bom lembrar que o IBGE ficou 2 anos sem fazer o censo. Então, talvez o coeficiente de 2 anos atrás era 1.
nesse momento é outro. Por vezes não se dá a devida importância, Sim. né, ao IBGE, É, e é extrema, não se quer responder às pessoas que estão lá buscando as informações, mas isso é extremamente importante até mesmo para a divisão de recursos, por vezes. Para a Federal, saúde. Exatamente. Para a saúde. É. Então, olha como... Renda per capita. Olha como 2 anos sem o censo, isso atrapalha numa série de fatores. De cálculo. Que agora, com esse novo censo, hoje nos traz a nova realidade. Como diz o Flávio... Talvez, Pelotas eu estava aqui, diminuindo. me recorreu que talvez o Firo Solto há 2 anos atrás tivesse enquadrado dentro do coeficiente. Agora ele mudou. Sérgio Moacir aqui me informa que já não estava. Já não alcançava. Então pior agora com o atual número, não é? Então, eu quero aproveitar aqui para mandar um abraço ao meu amigo da Camarim, Centro de Beleza, aqui na Rua General Neto, 933, ao Hugo, né? Que me atendeu há poucos dias atrás, fez esse novo corte de cabelo, não sei se você notou, né? Foi o Hugo. E quero também lembrar aqui a Segurança Estilo, da iniciativa privada, residencial, eles fazem residencial, portaria e zeladoria, monitoramento de câmaras, segurança estilos, com o nosso diretor, o João Montes, né? O símbolo da Estilo é uma águia, né? E ele esteve presente no programa passado, estará no próximo. São alguns parceiros, alguns amigos que a gente gosta de relembrar aqui no programa Repórter Cidadão. Valdir estava com a palavra. Não, em questão da Câmara, da dança das cadeiras. Aí que eu pergunto para o Hermes, que é advogado, né? Qual foi a pena que fez com que o José Zenando perdeu essa cadeira? Bom, o Zenando tem uma condenação criminal. Sim. Uma condenação criminal, não cabe a mim, né, agora, enfim, Sim. quais as razões, mas ele tem uma sentença penal condenatória transitada em julgado, ou seja, sem mais... Que bicho é esse? Já passou sentença por todas as instâncias, penal né? condenatória, isso significa que ele não tem mais recurso. Sim. Agora, também tem toda uma questão eleitoral de compra de votos, enfim, que entendeu, eu não estou entrando no mérito, sim. né, mas que entendeu o Tribunal Eleitoral, que ele era, enfim, ele ultrapassou... crime eleitoral também. Também crime eleitoral, e isso tudo influenciou para que ele viesse a perder. Eu, na verdade, num olhar jurídico, eu acredito que a cassação do seu mandato ela está perfeita. Sim. O que traz a grande discussão é realmente a posição de quem assumiria, que é a questão do coeficiente eleitoral. Há uma discussão, e aí o que faz? O que faz o vereador Michel Alau, né, o candidato a vereador Michel Alau, pleitear o partido, né, pleitear esse espaço, e o que fez o tribunal entender que, não, essa cadeira é do vereador Cauê, mesmo não tendo assumido o coeficiente, não tendo atingido o coeficiente. Entende o vereador, né, o partido, enfim, que ele não teria atingido, razão pela qual o candidato próximo deveria ser o médico, o doutor Michel Alau. Entende o tribunal que esse coeficiente é para o vereador, não é para o suplente. Essa foi uma decisão. E aí, Flávio, digamos, tu me diga, mas fica subentendido. Esse é o problema da nossa legislação. O problema é de que muitas coisas... Se tem lei para tudo, todos os dias se emite normas, leis no Congresso, mas quando há uma legislação falha, há uma legislação que deixa uma norma em branco, digamos assim, no direito penal nós chamamos de norma penal em branco, mas essa legislação eleitoral deixou cuidou do coeficiente do vereador, não cuidou dos suplentes, no caso. E aqui ficou uma grande dúvida, um grande campo aberto. E se entendeu que sim, o coeficiente, os 10%, é para o candidato, para o vereador. A suplência, enfim, não tem essa necessidade de atingir. E aí, lógico, Sim. Nessa ótica, o vereador Cauê, ele é o mandatário dessa cadeira. Sim. E é aí que a gente... Né, que nó, né? Que nó na cabeça do eleitor, né? Tu perde o mandato e os teus votos não são anulados. Isso que Mas fica eu acho uma que dúvida. no caso foi anulado. Mas talvez, mesmo anulado, ainda o Democratas tinha muita gordura, muito mais voto acima. Talvez seja isso. Estava aproveitando aqui que o Sérgio Moacir estava aqui,
e o Sérgio estava comentando conosco, o que o doutor Michel Alau tem falado. Perfeito. Ele diz que não está muito preocupado, está tranquilo, aguarda a decisão, diz que não foi ele quem buscou, foi o próprio partido que buscou a cadeira. Então, E é do jogo, né, Flávio? E é do jogo. Do jogo, né? Você concorreu pelo partido. O partido tem esse papel? Tem esse papel e tem esse dever, na verdade, né? Se entende que juridicamente há aquela decisão ali, ela ofende, né? Um direito que acredita se esqueceu, tem que buscar o seu direito. Mas ainda está acontecendo uma votação, né? Onde ainda houve pedido recurso de vista, não? Sim, em isso. plena votação, Isso. alguém pediu vistas, né? Parece que tinha um voto a favor do Cauê e outro voto a favor do Partido Progressista, né? Ao que eu estou acompanhando, alguém pediu vistas. Pode que ainda tenhamos mais desdobramentos ainda. Né, e o vereador José Senando, como retornou, ele pode retornar de novo. Né? Não retorna mais. Não retorna mais. Está com Porque, seus direitos na verdade, cassados. ele conseguiu uma liminar para retornar. Isso. Ele estava de forma precária através de liminar, de entendimento liminar. Talvez possa entrar com algum embargo, mas discute verdade, fora da casa, né? Da Câmara, da cadeira. Talvez. Busque seu jurídico lá e entenda-se que há algum recurso, enfim, mas juridicamente nós diríamos que já está... a questão do Cisenano já está superada. Foram 2 anos de discussão, né? Nós estamos agora à véspera de uma nova eleição. Quase 3 anos, na verdade. Mas ele pode concorrer de novo. Aliás, como é que fica? Como é que fica a situação dele? Isso ao que eu pude, pelo menos, perceber, uma análise, né? Ele está com seus direitos políticos cassados também. No mínimo por 8 anos. Está inelegível. Assim como o ex-presidente Bolsonaro. Assim como aconteceu com a Dilma, que conseguiu mesmo deposta. Sim, exatamente. Conseguiu ser elegível e concorreu e perdeu, né? Eu acho que o melhor jogador... Lula, né? O melhor jogador, doutor, seria a Justiça Eleitoral ou o povo? Porque o povo vota, né? Enche você de autonomia, de autoridade. A Justiça Eleitoral vai lá e caça. É que nem sempre, né? A Dilma foi caçada pelo Congresso. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, que a voz do povo crucificou Jesus, né? Então, por vezes, os sistemas precisam operar, né, para que a grande massa... E hoje, aí nós entramos num debate filosófico, político-filosófico, porque tu iniciaste o programa falando, né, da polarização, e agora não tocamos mais na polarização entre 2 partidos, falamos a polarização entre dois personagens que se tornaram, nesse né, caso, na verdade. E aí essa polarização perde a democracia, eu acho. Hoje, eu costumo dizer... Porque, desculpa te interromper, porque ali já não está sendo mais avaliado o programa partidário e a proposta do partido. Nenhum. É o individual. O Lula dizia que sabia tudo, a gente já teve candidato que disse que tinha tudo na cabeça, em Pelotas também. Exato. Cadê o partido? Exato. E aí, Flávio, olha como são interessantes as coisas. Eu costumo dizer... um tribunal do júri, onde a gente pode explanar, onde, né, é o povo julgando o povo, enfim, tu pode explanar ali, inclusive tu pode trazer questões políticas, é o julgamento mais democrático que tem, é o tribunal do júri. Como é a eleição, que é quem elege, o tribunal do júri condena, e são as pessoas que condenam ou absolvem. Então, a tua fala, ela é quase que nós poderíamos fazer uma comparação ao tribunal do júri, se nós aplicássemos a eleição. E no tribunal do júri, eu costumo dizer, né, que para mim, que se exploda Bolsonaro, que se exploda o Lula, não se pode se explodir a Constituição. O que não pode se explodir é a lei, né? A gente não pode ter bandido de estimação. E essa última eleição polarizou de uma tamanha polarização que o que nós temos hoje é uma massa de pessoas manipuladas de um lado, outra de outro. Que é o seguinte, o cara é capaz de ser comprovado um Rolex ou joia, enfim, e as pessoas estão defendendo mesmo assim. O outro foi condenado, por isso as pessoas estão defendendo mesmo assim, e aí acham, né, uma forma de defender essa ideologia, esquecendo que naquele momento, como tu disse, houve uma ruptura. Politicamente, as pessoas estão indo por trás, e é muito perigoso isso, Flávio. Porque isso aí já deu a Alemanha nazista, já deu, né? A gente já sofreu muito com esse tipo de
santificação de alguns seres humanos, de algumas pessoas vivas. É importante isso. E, Valdir, Sim. por favor. A gente discute tanto, hoje a gente vive política, né? Quem é que Mas não as vê pessoas política, ainda não né? querem. As Ainda pessoas muitas não querem pessoas não discutir querem. política, né? Eu estou começando a achar que o voto obrigatório já não é mais a saída. Eu já pensei. Talvez como for o Conselho Tutelar, Pois é. bota, né? Quem quer. E eu vou te dar exemplo, falasse em Conselho Tutelar. Tu sabe que o maior número de pessoas que estão no Conselho Tutelar rodaram na prova? É? Tu sabia disso? Não, mas eu sei A também que a maioria era estudantes universitários. Ficou todo o mandato. Pô, eles não sabem, né? A prova foi a cartilha. Os atuais conselheiros do conselheiro. rodaram. A maioria rodou. Mas esse é um sistema falho, Valdir. Essa Muito é falho. uma opinião simplória de Muito falho. um simples advogado. Porque para um conselho tutelar tem uma prova. Sim. Para tu ser presidente, candidato, basta conseguir Sim. botar o dedão ali quase, praticamente. Pois é. Para te dirigir um país, para te dirigir um estado, para te dirigir um município. Tu não precisa ter qualquer formação de... Mas eu acho. Então, Eu acho que Não, eu perderam. só acho que ali que rodou tem advogados, né? Mas, sim, ô, mas Valdir, exatamente. Mas, Olha só, eu acho que a gente tem que ir lá atrás. Né? mas Eu os tive- advogados rodam na prova da ordem. Pois é. Eu tive a oportunidade de ser conselheiro dos direitos da criança e adolescente, que é o conselho que discute o recurso, mas é o conselho que organiza a eleição do conselho tutelar. Veja bem. Sim. Como é que começou? Eu estava lá na primeira eleição, apoiei falecido, saudoso Luiz Carlos Jordão, que foi eleito. E qual era a característica do conselheiro tutelar? Qual era a prioridade? Nós vamos eleger pessoas que atuam junto a crianças na sua comunidade, no seu bairro. Né? Nós tínhamos na Castilha uma senhora líder que cuidava de mais de 50, 100 crianças e por aí afora. Como é que era o nome dela? Eu esqueci no momento, mas era essa a ideia do Conselho Perto da Tutelar no Sé, Brasil. é. E aí É o que a Conceição. aconteceu? Isso, Dona Dona Conceição. Era para esse tipo de liderança, né, que tinha convivência com a criança e com o adolescente. Que tinha um projeto, e aí, tinha um comprometimento com o pessoas social, tinham um né? projeto com o Exato. social. E aí, por isso o quê? Por isso o sufrágio eleitoral. Claro. Por isso o direito a voto. A comunidade vai votar. Você lembra? Participar de um sistema, né? E aí o que aconteceu? E eu acompanhei isso de muito perto. Eu cheguei a derrubar uma eleição do Conselho Tutelar na Justiça, né? Tinha um ex-promotor que virou secretário de Cidadania depois. Foi derrubada uma eleição. Mas o que se percebeu? O Ministério Público contribuiu muito com isso. Tentou transformar a eleição do Conselho Tutelar num concurso público, desvalorizando a questão de escolha do cidadão e da cidadã. Escolher, olha, eu quero que aquele me represente, porque aquele ali luta pelas crianças. E aí surgiram muitos estudantes, principalmente na área de direito, Sim. que não tinham a mínima necessidade, situações de trabalho e convívio com criança e adolescente. Me lembro de uma pesquisa nos anos 2000, né, de uma eleição que tinha uma fila e se entrevistou nas filas. Por que você quer ser conselheiro tutelar? Por causa do dinheiro, por causa do salário. Então perdeu aquela humanidade que tinha a criação do Conselho Tutelar e passou a ser técnico. E para os promotores públicos, eu percebi, não, os promotores não querem conversar com a dona Mariazinha, aquela senhora que está lá na vila, ela quer conversar com estudantes de direito, universitários, porque aí fica mais fácil deles dialogar. Eu acho que o Conselho Tutelar, na minha modesta opinião, passou por um processo de preconceito. Verdade. De preconceito social. E o Ministério Público, na minha opinião, contribuiu muito para isto. Então, as características do Conselho Tutelar se perderam, se tornou técnico. E essa eleição em Pelotas aqui parece estar meio E é um conturbada, concurso, né? já está. E é um concurso público, não é mais eleição. Então se perdeu. Vem cá, Conselho Tutelar é eleição? Tem que fazer uma prova básica? Tem, como tu falou agora, doutor Hermes. Sim. Só que transformaram, teve provas a nível para Conselho Tutelar que era a nível de concurso para Ministério Público para fora. E aí, exatamente, essa é a crítica. Uma forma de condução. Essa é a crítica. A crítica não é de que não somente a existência. Então, a existência da prova, beleza, vamos aplicar, vamos. Sim.
Mas vamos seguir, então, o mesmo parâmetro para todo mundo, porque agora, por que para o Conselho nós vamos exigir uma prova, um conhecimento, né? Mas e agora para te tornar vereador, para isso, não tem esse conhecimento. Não, e se os conselheiros tutelares rodaram, exato, e não eu te pergunto, ora, se eles que são conselheiros tutelares não passaram nas provas, significa que grande parte das decisões que eles tomaram foram erradas. Exato, e não é esse o objetivo. Aquele que retira muitos, filho Flávio, de um casal, de um pai ou de uma mãe. E Flávio, a gente não vai medir, desculpa, só para encerrar, tu não vai medir o conhecimento ou a capacidade de alguém ser conselheiro tutelar através de uma prova de português, matemática, história e geografia. Tu mede pelo trabalho, aí sim, né, Flávio, que tu vinhas falando. E como é hoje o nosso sistema eleitoral? Tu mede pela representatividade da pessoa. Então, a minha crítica é em cima disso. E o Conselho Tutelar, as regras de hoje, ela não valoriza a participação cidadã. Sim. O Conselho Tutelar foi criado para isto e foi mudado radicalmente. Isso é um conselho. Então, tu está extraindo pessoas, né, não do sistema político ou do sistema educacional, não. Tu está buscando representantes. Tanto que não precisa filiação partidária. Exatamente. É outro. Então, eu acho que há uma crítica à legislação, mas nós temos que criticar, porque, por vezes, o que se inicia falando hoje vai se repercutir talvez daqui a 10, 15 anos, se mais vozes ecoarem o mesmo pensamento, e aí assim que a gente muda no direito, que a gente chama de jurisprudência, talvez o que eu peça hoje para o juiz pode parecer absurdo, mas se mais advogados ecoarem, levantarem a mesma bandeira, a gente muda a jurisprudência, muda o pensamento do legislador e muda as coisas. Mas então, o Conselho Tutelar hoje não é uma eleição, é um concurso público. É um concurso público, então fica a crítica. Talvez fica a crítica. E aí eu vejo assim, muitos desses conselheiros que assumiram, se elegeram, assumiram e assumiu muitas vezes o suplente no lugar deles. Porque tu está respondendo... Com 10, 15 votos, 20 votos. Tu está respondendo para o Ministério Público. A tua ação que tu faz numa família lá e faz de maneira errada, tu tem que responder. Então tem muitas pessoas que não têm capacidade de fazer. Mas se tu rodou nessas provas, será que o que tu fez no passado estava correto? Mas a pergunta é... Tu foi lá, te candidatou, eu quero ser representante, ser conselheiro tutelar, beleza. Daqui a 2 anos ou 1 ano e meio vem eleição para vereador, tu abandona tudo e vai concorrer. Mas e esse pessoal que votou em ti para aquela representatividade? E essa é a minha crítica à legislação eleitoral também. Se o camarada concorreu pro executivo, ou melhor, concorreu pro legislativo, depois ele não tem que virar secretário para concorrer ao executivo. Porque o voto que foi te dado, a confiança que foi te dada, foi para estar lá na Câmara de Vereadores. O camarada depois abandonar. Ou o Congresso Federal. Ou o Congresso, sim. Ou a Assembleia Legislativa. Pela simetria, claro, lógico. Né, Flávio? Vamos lá, o Flávio concorreu a vereador. Vamos manter uma vereadora. Bom, aí você mente, então. Você disse que quer ser vereador. No meio do ano você quer virar deputado, então você mentiu que queria ser vereador. Afinal, tu quer ser o quê, né? Afinal, então... Eu defendo a tese de eleições gerais. Todas num dia só. Concordo, porque daí tu vai escolher. Bom, eu quero ser... Eu também defendo a mesma tese. Né? Até porque tu evita uma série de coisas. Né? Tu evita uma série de coisas, inclusive estrutura financeira. Né? Gastos públicos. Com Diminui muito. É uma cédula só. Exatamente. Eu te dar exemplo. Muitas cidades, tu estava coligado com um partido... E aí fechou a federação, tu já não pode, né? Termina o mandato, tu já não pode seguir a mesma coligação. Já não tem. Não tem. Por um período, né? Mas tem federações que valem por 8 anos, outras por 4. Vou te dar exemplo. O partido A estava coligado com o PT. Tá? E aí, na outra cidade, ele estava lá com o PP. Que aí não tem nada a ver. Como é que fica? Tu vai ter que abandonar isso aqui, porque na eleição exige que tu vai... Agora, mas vai causar um transtorno. Vai causar um transtorno para... Nesse seu lado positivo. Nesse ponto, a federação tem o seu lado positivo. Porque daí tu tem o mesmo viés. Por exemplo, Partido Verde hoje, eu como presidente, eu não tenho como poder de escolha, de barganha com partido A, B, eu não tenho mais como negociar o partido, que é o que a gente via aqui. Hoje, o Partido Verde elegeu com o presidente Lula. Então o Estado mantém-se com o PT, o município mantém-se com o PT, e isso é de cima a baixo. E não tem negociação. E não tem negociação. Pelo menos aquele balcão de negócios
que nós víamos, e aquela pulverização de partidos menores apenas para te vender em época de eleição, um pouco disso a gente consegue ver se extinguir a partir de agora com as federações. Tem um lado bom. Ainda tem um lado positivo. Tu vê algum lado E negativo? tira aquilo que... Isso já aconteceu, não vou citar nome, que a pessoa pode estar assistindo, né? Mas que tinha dirigente de partido, que ele era o presidente e a filha era do outro partido e a esposa dele de outro partido. Né? Sim. Existia aqui em Pelotas. Sim. Para fazer coligação, né? E tu sabe, não vou dizer o nome também, não quero causar transtorno, mas essa pessoa pode assistir. Mas aqui é um repórter cidadão, então fica à vontade. Nós temos com um advogado aqui, qualquer coisa. Não vou dizer o nome. Se quiserem cercear o teu direito de fala... Mas já aconteceu... aqueles que levantam a voz... A filha é presidente do partido... a esposa de outro e ele de outro. Então vamos fazer a filha presidente, vamos achar quem é então. Era no banco de negociação. Tá falando eu tô louco pra falar. Não, mas não vou falar, não me dou bem com a pessoa. Não vou falar porque ficou muito vermelho. Não, aconteceu. Mas é da democracia. Essa é uma democracia relativa. É uma democracia em casa. Ser dono de um partido, só tu? Mas isso é relativo. Sim. É pago, né? Relativa. É um CNPJ. Pois é. Você está assistindo aqui o programa Repórter Cidadão. A ideia é essa. Palavras cruzadas, debate, liberdade de expressão. Né? Esse programa aqui também não é feito para agradar gregos e troianos. Ele é feito para você chegar aqui e dar a sua opinião. Como está dando o Hermes, como o Valdir, que é um líder comunitário, que sabe das coisas. Né? Isso é muito importante. Eu gostaria de propor aí no próximo debate... Vou trazer o Eduardo, que ele vai nos dar aula de filosofia aqui. É? E esse debate cairia muito bem nas questões políticas. Aí já diria Nietzsche. Nietzsche diz... O Eduardo está fazendo filosofia? E o Eduardo é professor de filosofia. Já dá aula de filosofia, está convidado. Está convidado para o próximo programa. O Eduardo, me lembrando outro dia, dizendo que Nietzsche disse: você que persegue monstros tem que cuidar para não tornar-se um deles. Porque de tanto tu olhar para o abismo olha de volta para você. Por vezes, né, de tanto perseguir, perseguir essa estrutura, né, de Estado, né, de bater contra o Estado, talvez os nossos antigos políticos se tornaram donos de partidos e acabaram se tornando um deles. Perpetuaram, né? Essa é a ligação que eu falo hoje, que é muito importante a gente buscar... fazer o que tu faz muito bem, que a gente tem feito aqui, e muitas pessoas têm buscado agora, entenderam que, Flávio, que não dá para fazer essa polarização de que A ou B, né? Só existe dois lados. Ou você é Grêmio ou você é Internacional. Não existe isso. Né? Hoje Pelotas ou Brasil, não, existe o Farroupilha, né? Por exemplo. Eu vejo hoje um debate em Pelotas que eu estou impressionado. Tanta gente lança candidato a prefeito querendo ser vice. Não, é que... Sou candidato a vice. Porque aquele já ganhou, então eu tô com ele. Mas é um engano, né? Mas já estou se nós olharmos são pessoas que têm tempo de política. Se olharmos hoje para a Câmara de Vereadores, sentado na mesa dos 21, tu vai ver quantos estão propensos a serem são pré-candidatos a prefeito. Na verdade, isso, como diria um amigo meu, no duro, estão se lançando a pré-candidatos a vice. Mas é um absurdo político hoje que a própria legislação acaba nos... Né, permitindo, né? Por vias oblíquas. Né? Mas, de uma certa forma, bem antes da hora, né? Bem antes da hora. Mas é importante também que canais de televisão, a gente possa, debates jornalísticos, a gente possa trazer luz à população e pelo menos tentar dar um pouco de ciência e percepção. Para que a gente, talvez, Flávio, não mude a próxima eleição, mas... A água mole em pedra dura, tanto bate até que for, talvez um dia... E eu não acredito que é uma mudança de mentalidade mais rapidez. Não que seja tão cedo. Eu acredito. Mas pode ser mais rápido. Mas pode ser mais rápido se não... Dado a internet, as redes sociais, se o nosso ministro do Supremo Tribunal Eleitoral não conseguir mudar totalmente as regras da internet.
que também é preocupante. É preocupante. É. Hoje nós publicamos há poucos dias o fim das atividades da Rádio Pelotense. Verdade. É triste aqui, porque nós estamos falando de um óbito, praticamente. Né? É triste aqui de um canal E já perdemos o Diário da Manhã. E perdemos o diário, estamos perdendo daqui a pouco o Diário Popular, por exemplo, porque está se buscando o impresso, né? Hoje as pessoas, nós somos aqui habituais Sim. do Café Aquário, não é uma propaganda aqui. É verdade. Né? Mas somos habituais, as pessoas que gostam de ler. Sim. E cada vez mais as pessoas estão frente às telas de computador, às telas de celular, e está se perdendo aquele contato com a notícia. Está se perdendo aquele contato do dia a dia, com o jornal, enfim, hoje tudo... O Diário da Manhã deixava os jornais ali. Deixava os jornais, né? E sempre tinha uma notícia... Exatamente, um local. Importante. Importante. Então, grandes canais de comunicação já estão migrando, né, para os canais digitais. A pergunta é, né, porque aí vem quem comanda as redes... Porque daí começa... As redes se destacaram porque não tinha comando. E agora a ideia é que se há comando. E aí a pergunta é até que ponto, né? Até que ponto estamos evoluindo ou involuindo? Né? É verdade. Eu vou abrir espaço agora para as considerações finais do Valdir, agradecer a presença do Valdir Dias Duarte, esse líder comunitário, que também faz parte do Conselho da Saúde, e que em breve vai trazer mais notícias para nós aí, no próximo retorno ao programa. Bom, Flávio, primeiro, hoje não falei sobre a associação, né, mas a gente está reorganizando a associação, que essa pandemia, né, fez a gente se isolar. Então, a gente está começando a participar de assembleias nos bairros, organizar aquelas que estão desorganizadas, e também, né, a gente enfrenta um grande problema. Invasões que estão acontecendo dentro das associações que depois só juridicamente a gente consegue tirar. É verdade. Então fica difícil. Os prédios que foram conseguidos. Que foram construídos pelas associações. Com dinheiro público. E agora, né, estão sendo invadidos aí. Né, e a gente lamenta isso, mas estamos reorganizando o movimento comunitário. Em vários bairros a gente já está participando de assembleia e participando de eleição de associação. Muito obrigado pela participação. Fica o convite para um próximo programa. Dr. Hermes Rockenbacher, presidente do Partido Verde, criminalista, um homem que tem um termômetro da sociedade, né? Verdade. Quero encerrar primeiro fazendo um agradecimento, Flávio, também Valdir, por esse debate importante. É sempre muito bom, né? A gente acaba às vezes se excedendo, né? Mas é sempre muito bom debater, a ideia é essa. Quero fazer um convite a você, torcedor do Fantasma, a você que está nos assistindo. Como nós dissemos, não há uma polarização em Pelotas, mas há uma terceira via no futebol de Pelotas que está vindo com todas as forças. O Fantasma deixa de ser aquele que estava mal assombrado para ser agora um protagonista do futebol gaúcho. Estamos disputando a terceira divisão agora do campeonato. Certamente vamos subir esse ano, Flávio. Nós vamos subir esse ano. O Pelotas terá mais um clube. Teremos Farpel, certamente, no ano que vem. Então, venha acompanhar o Fantasma, o clube querido do povo, clube centenário. Fica esse convite para você. E quero agradecer também ao nosso telespectador das redes sociais, do Instagram, nas nossas redes sociais. Somos mais de 12 mil já seguidores nas redes sociais. Então, nosso grande abraço, muito obrigado. E estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Você aí do Instagram, das redes sociais, obrigado também por ter a oportunidade de chegar até você através do Dr. Hermes. Quero dizer a você, telespectador do canal 14 da NET, da TV Com, que a gente está tentando fazer os melhores programas, e o melhor programa para mim é aquele que tem a participação das pessoas e é onde elas falam o que querem, onde elas têm a liberdade de expressão. Lembrar que também estaremos na Rádio Princesa todas as quinta-feiras a partir das 14 horas, durante a tarde, batendo um papo, todos estão convidados. E a você, das nossas plataformas, nós estaremos colocando essa semana todos os programas que já fizemos aqui na TV Com Pelotas à disposição de você, nas redes, no Facebook, nas páginas. Muito obrigado e até a próxima.